mais 3 minutos. Bom, gente, a gente teve um probleminha aqui e caiu. Então, como eu estava falando, esses agentes de juízo de Deus são demoníacos, né? São demônios, né? Então a linguagem é figurada. E aqui João diz que o número deles é incontável. Então ele usa um número aqui simbólico, metafórico, para dizer assim, no versículo 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouviu o número deles. Ele não viu, né? Ele ouviu. Então, João não vê um exército, ele ouve o número, né? 20 mil vezes 10 milhares, ou seja, um exército com 200 milhões de cavalos, né? Esse número, repito, é simbólico, ele representa uma multidão incontável, né? É uma espécie de invasão demoníaca, né? Com sede de sangue que invade a terra. Se a gente observar aqui essa cavalaria, ela na sexta trombeta, ela não vem apenas para atormentar os homens, mas vem para matar a terça parte dos homens, né? Então, torna de certa forma os homens, porque são homens agora a serviço de demônios, as pessoas se tornam violentas, ferozes, malignas, né? Aqui a gente não pode tomar esse número de forma literal. Se a gente tomar o rio Eufrates de forma literal e não entendendo o que significa o mundo ímpio, e tomar o número de cavaleiros de 200 milhões também de forma literal, a gente vai criar aqui uma aberração de interpretação, é o que muita gente faz. Diz então que, bom, rio Eufrates, uma cavalaria, um exército de 200 milhões é a China, então. Então todo mundo fala, ó, a China tem um exército de 200 milhões que vai marchar pelo rio Eufrates e ir em direção a Jerusalém, ao povo de Deus. Na verdade, essa interpretação carece de respaldo, não é nem bíblico, é geográfico, não é? Aqui o texto nos informa, na visão de João, que eles viriam do norte. A China não fica ao norte de Jerusalém. Outros dizem assim, bom, então é a Rússia. A Rússia também não fica ao norte, mas fica mais perto do norte do que a China, mas também não é. Nem a China, nem a Rússia tem um exército de 200 milhões, se a gente considerar de forma literal. O mais próximo aí que a gente poderia dizer como coordenada, né, se a gente interpretar de forma literal, seria a Turquia, né? A antiga Síria, a região ali da Turquia, da Grécia, né? Mas a gente não pode interpretar dessa forma também. Então, a gente percebe que isso aqui é figurado e está falando de uma horda demoníaca incontável, né? Que vem para contaminar, para influenciar os homens, trazendo violência e matança absurda, né? Esses agentes de juízo, eles se transformam então em máquinas assassinas, né? No versículo 17 diz assim, e assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. Então aqui, esses agentes demoníacos, quando fala que eles têm couraças como de fogo, na verdade, não queira imaginar, conjecturar na sua mente uma figura física. Está falando que esses demônios, na verdade, eles parecem indestrutíveis, inatingíveis, né? São seres, não é arma convencional que pode destruí-los, não. Está falando de coisa espiritual. E eles são aqui no aspecto mistos, né? Como cavalo, leão, serpente, né? O que está dizendo isso, na verdade? Está dizendo que eles são ferozes, como os leões, fortes, tem um poder de destruição imenso. Quando fala do aspecto como serpentes,
fala da peçonha deles, do veneno, da letalidade. Cavalos, né? Falam de guerra, de combate, né? De luta, de força, de armas. É disso que está falando. Então diz que esses espíritos demoníacos agindo, né, agora sobre os 4 cantos da terra, sobre toda a terra, eles trazem um flagelo tão grande, uma matança tão grande, e o meio pelo qual eles atormentam e matam os homens são 3 aqui. Diz que os 3 flagelos aqui são mencionados, fogo, fumaça e enxofre, né? O fogo queima, a fumaça tira a visão, a visibilidade, e o enxofre polui. O propósito deles é sempre destruir, matar, com truculência, ferocidade, um poder destruidor imenso. Essas guerras sangrentas, né, tem uma ação demoníaca muito grande e trará uma matança muito grande. Tem trazido ao longo da história uma matança muito grande aos homens, né? É só a gente observar a história e ver as atrocidades que se cometem em nome da guerra, império contra império, desde os impérios mais antigos, as guerras da Europa, as guerras civis, guerras tribais, guerras étnicas, né? São todas guerras religiosas, né? As guerras mundiais, essas guerras regionais, atuais, mundiais. Então, esse arsenal de morte vem matando, tem estado a serviço desses poderes demoníacos. E no versículo 19, que a gente leu aqui, em especial quero me atentar para ele, diz que o poder dessa cavalaria infernal está na boca deles. Aqui está falando de comunicação, né? Está dizendo que essa força demoníaca, que a gente aqui está vendo, ela, como a gente vai dizer, eles têm um controle sobre a comunicação, controla a imprensa, a mídia, né? Então a gente já percebe isso hoje, como a mídia tem lado, né? Como a mídia cria verdades, né? Então o espírito demoníaco controla. Daqui a pouco você vai ver um controle absurdo de redes sociais, já tem chegado isso, né? Então existe toda uma força demoníaca controlando a narrativa, né? Trazendo a sua própria verdade, né? Então, aqui fala desse poder destruidor usado na comunicação. Também, nessa 6ª trombeta, que é o juízo de Deus mais dramático, ainda também é limitado. Se refere a atingir a 3ª parte dos homens. Então, ainda nessa 6ª trombeta, a ira de Deus está misturada com a misericórdia. Ainda Deus impõe um certo limite, né, a essas forças aí. Então esse limite não pode ser ultrapassado. É a 3ª parte dos homens e nada mais. Deus continua no controle e todo e qualquer agente, seja anjos caídos ou os anjos de Deus, seja quem for, os agentes de juízo de Deus que estão em ação na história, eles estão limitados, eles estão submissos à vontade de Deus, ok? Essa trombeta, essa 6ª trombeta que a gente hoje está se detendo mais nela, porque é muito importante, ela na verdade é a última chamada de Deus aos ímpios antes do juízo completo, pleno e final, que da parte de Deus está para chegar, né? Então, essa 6ª trombeta, ela na verdade é a última advertência aos habitantes da terra. E é interessante a gente perceber, e a gente quando lê todo o capítulo 9, a gente vai perceber que, apesar de todas as guerras, de todos os flagelos na natureza, de todos os tormentos que os homens sofrem, os homens continuam insensíveis à mensagem
de arrependimento, de mudança, que vem da parte de Deus, hein? Então você percebe que os homens no último dia serão indesculpáveis, né? Deus manda essa sexta trombeta com o objetivo de levá-los ao arrependimento, né? 1/3 da raça humana é destruída, 1/3 da natureza é destruído, e Deus, usando de forte comunicação, de forte advertência, os homens continuam insensíveis, sabendo ainda, não sabendo, na verdade, que a sexta trombeta é a última chamada de Deus ao arrependimento. Quando chegar a sétima trombeta, né, já vai ser bastante tarde, porque a sétima trombeta ela é a cena final do juízo de Deus, né? Então não haverá mais chance, né? A sétima trombeta, na verdade, ela tem no seu bojo, tem dentro dela a se manifestar 7 taças, que a gente chama de 7 taças da ira de Deus, ou da cólera de Deus, né? 7 taças, 7 é um número de completo, de plenitude, fala do cálice de Deus, de paciência e espera, chegar até que o último cálice, a última gota transborda o cálice de Deus, então a ira de Deus vai ser derramada de forma literal, completa, sem mais chance de arrependimento, né? Então é importante observar isso aí. O que a gente nunca pode perder de vista é que nessa sexta trombeta é dada uma chance ainda, num tempo de juízo parcial de Deus, misturado com a misericórdia, o homem ainda tem uma chance de arrependimento antes do fim ou antes da sétima trombeta, né? E a gente percebe que apesar das guerras, destruir tantas vidas, dos problemas econômicos, Deus falando à humanidade, punindo homens, mulheres que não dão ouvido, não obstante tudo isso, os homens ainda não vão se arrepender. Eles vão continuar insensíveis à mensagem, né? E é incrível que tem cristão que acredita que então que a igreja tirada antes da tribulação, o Espírito Santo sobe com a igreja, e as pessoas aqui sem a presença do Espírito Santo e sem a ação do Espírito Santo para convencer, elas por elas mesmas vão decidir voltar para Deus. Isso é um equívoco. Um equívoco grande doutrinário, porque as pessoas vão ter que pagar a sua salvação com o seu próprio sangue, né? Então é um grande absurdo isso, né? As pessoas sem a presença, sem o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo, se hoje, com o Espírito Santo, muitas pessoas continuam insensíveis à mensagem e à advertência de Deus, o que faria com que eles mudassem de atitude, de postura e o coração em relação a Deus sem a presença do Espírito Santo nesse mundo? Então, isso é só um chute muito mal chutado, porque não tem respaldo escriturístico nenhum isso aí, né? Tem gente que acredita então que a igreja sendo arrebatada, haverá um grande avivamento. Sem o Espírito Santo aqui, como haverá um grande avivamento? Isso é um engano, né? Só o Espírito Santo de Deus pode levar uma pessoa a se arrepender verdadeiramente. Ele é chamado de espírito de arrependimento, espírito de súplica. Não é possível isso, não é possível. E ninguém pode salvar-se por seu próprio sangue. Isso não tem sustentação bíblica nenhuma, viu, gente? Então, o que a gente percebe no capítulo 9 é que apesar de todos os avisos de Deus através da natureza, através dos flagelos, dos tormentos e até da matança, das guerras, as pessoas, muitos, a maioria, não chegarão a um arrependimento, né? A gente então agora vê nos versículos 20 e 21 que esses juízos mais severos de Deus, essa última advertência, não produzem arrependimento nos ímpios. Eles vão desperdiçar as últimas oportunidades, né? O pecado da impiedade, né, que eles praticam,
conduz eles ao outro pecado, que é o pecado da perversão, ou seja, a idolatria, a impiedade e a idolatria produz imoralidade, que é a perversão. Está aqui no versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, e que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então, a impiedade leva a uma falsa religiosidade, que, por consequente, leva a uma falsa moralidade. A idolatria, na verdade, ela promove a imoralidade, é o que Paulo ensina no capítulo 1 de Romanos, né? Os ídolos aqui, colocados como obras de mão, feito de ouro e prata, na verdade, é todo tipo de ídolo, todo aquele Deus que é colocado, que é concebido na mente do homem, é um ídolo, né? Ele leva a um culto idólatra, né? Porque não é o verdadeiro Deus. E toda idolatria, na verdade, nada mais é do que um culto ou adoração a demônios. E toda adoração a demônios traz a promiscuidade, a perversão, né? Então a gente percebe que os ímpios aqui no capítulo 9, versículos 20 e 21, quebram as tábuas da lei de Deus, na verdade quebram os mandamentos que vêm desde o Velho Testamento lá. Eles deixam de adorar o Deus vivo e começam a adorar ídolos, né? São dois mandamentos quebrados aqui. E diz que essa impiedade, ela é encharcada de perversão, né? Então, a sociedade, ela se torna um caos por causa da perversão. O que é impiedade? É a maneira aqui no vertical, relacionamento vertical entre o homem e Deus. Como ele vive em relação a Deus. Se Deus faz parte do seu dia, do seu pensamento, ele tem temor a Deus, ou se ele vive a sua vida como se Deus não existisse, insensível a Deus, né? E a sua palavra. Então essa impiedade aqui, que significa o relacionamento vertical, ela afeta aqui no horizontal, trazendo a perversão. Então quando o homem vive à parte de Deus, à margem de Deus, ele se torna perverso nos seus relacionamentos horizontais. Então, aqui a gente percebeu aqui no versículo 20, como a gente acabou de ler aqui, ó, que os homens, eles são mortos, pessoas se matam. Então, não há respeito à vida, as pessoas perdem o respeito pela dignidade da vida, os assassinatos são cruéis, brutais, a vida se torna sem valor. E a gente tem visto isso no nosso dia como nunca, né? Se mata por um par de tênis, se mata por nada. Então a vida não tem valor. A perversão, ela é o fruto mais visível da impiedade, né? Dessa vida ímpia que os homens vivem, né? Alheios a Deus, né? Também não há respeito ou não há valor à sobriedade, à lucidez. Porque aqui fala que os homens, eles que eles não se arrependeriam e viveriam nas suas feitiçarias. E aqui, feitiçaria, não está falando de macumba, viu, gente? Nada desse tipo de coisa. A palavra original aqui é farmaqueia, que fala de drogas. As pessoas falam que os homens buscariam refúgio e fuga naquilo que entorpece o sentido, naquilo que traz uma brisa, no álcool, nas drogas. Uma geração entorpecida, né? Uma geração de drogados, né? Então, a impiedade leva a esse tipo de vida, né? A esse tipo de perversão. Também os homens se tornariam prostitutos, promíscuos, né? Não há respeito pela pureza, não há desejo, não há nenhum valor à pureza moral, né? Então os homens não respeitariam casamentos, votos, castidade. A imoralidade, ela é promovida, ela é aplaudida, ela é difundida, né? Então, nós temos uma sociedade, como vamos chamar, pansexual, né? O qual o rótulo, na verdade, o jargão é válido, toda forma de amor, que na verdade para Deus
abominação. Não? Então a perversão dos homens, ela é resultado, ela é fruto da impiedade. E também fala que não há respeito à propriedade privada, à propriedade alheia. Fala de fruto, corrupção, exploração, roubo, desonestidade, é uma corrupção geral. Então, quando a sexta trombeta está tocando e falando e advertindo aos homens que vivem essa vida ímpia e promíscua e perversa, eles não se atentam que é a última oportunidade. Não vai vir, logo chega a sétima trombeta com as 7 taças e aí não tem mais volta. O importante a gente perceber que entre a sexta e a sétima trombeta existe também, assim como acontece entre o sexto e o sétimo selo, tem um intervalo, né? Aqui também entre a sexta e a sétima trombeta tem também um intervalo, um parêntese, um interlúdio, vamos dizer assim. Então, quando a gente vai ver aqui que 6 trombetas já tocaram, e agora aguardando a sétima trombeta, tem esse intervalo, esse interlúdio, esperando pela sétima e última trombeta que representa o derramar total e final da ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens, né? Então, quando essa sétima trombeta tocar, não tem mais chance para os pecadores. A sétima trombeta, ela aponta para o final da história, né? E aí vai ser muito tarde. Então, existe entre a sexta e a sétima trombeta esse intervalo que fala, na verdade, de um anjo forte com um livrinho na mão, aberto. E se Deus permitir, na próxima semana a gente vai tá debruçando sobre esse texto. E vamos descobrir quem é esse anjo forte, que livrinho é esse, o que está escrito no livrinho. E por fim a gente vai então falar sobre a sétima trombeta, em que estão contidas as 7 taças da ira de Deus, que é o derramar final da ira do Cordeiro sobre toda impiedade e perversão dos homens. E então nós vamos ao final, ao desfecho da história dessa criação velha e caída. Tá bom, gente? Que Deus nos abençoe. Obrigado pela tua companhia. Que você tenha um tempo maravilhoso hoje de descanso e que você possa meditar nessas verdades desse livro de Apocalipse que é tão rico, que nos ministra hoje as advertências de Deus para nos voltarmos para Ele enquanto é tempo, né? Enquanto a sétima trombeta não chega. Oxalá nós possamos estar selados em Deus, com o coração, a alma voltadas para aquilo que Ele tem de melhor para a nossa vida. Obrigado pela tua companhia, obrigado pela tua participação, deixa o teu comentário aí. Para nós é muito bom, é muito honroso tê-los conosco todas as sextas-feiras. Que você seja edificado, enriquecido em todo o tempo. Esse é o desejo do nosso coração. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite. Um beijo no coração de todos.